Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui, né? Faz alguns anos que a gente não vem, pelas nossas responsabilidades, mas quando o Paulo Henrique estava vindo, a gente propôs uma agenda e vi até aqui, em Porto Alegre, para o Paulo Henrique conhecer também parte da minha família, que é grande, né? Nós somos 11 irmãos. Naquele tempo não tinha televisão, entendeu, irmão? E graças a Deus que todos os meus irmãos estão vivos, todos eles, somos 11, 8 homens, 3 mulheres, e tem um agregado que é somente por parte paterna, e um desses irmãos é minha irmã, está aqui, a Fânia, o meu irmão Luiz, que é o mais velho. A gente brigava muito, irmão. E graças a Deus, né, que estamos servindo ao Senhor. Isso é a coisa melhor do mundo. E queridos, eu tenho uma palavra, porque faz muito tempo que eu pedi ao Senhor que quando eu fosse pregar, eu não pregasse o que eu quisesse pregar. Que eu pregasse o que Ele quisesse que eu pregasse. Amém? Então eu tenho essa responsabilidade. Então eu não tenho cultura de repetir as minhas mensagens. Não tenho cultura. Já tentei, mas não funciona. Comigo não funciona. Então, como eu já sei que as coisas funcionam desse jeito, então eu sempre peço ao Senhor para dar-me uma palavra conforme a necessidade da igreja e também a minha necessidade. Amém, irmão? Porque a gente que é pastor tem uma dificuldade muito grande de ser, vamos dizer assim, abençoado, né? Por outros pastores e também em conferência, às vezes não dá. Então a gente tem que ser ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro aos Hebreus. No livro aos Hebreus. Esse livro, irmãos, existe uma necessidade de nós lermos toda a Bíblia. Mas se você quiser entender o Antigo Testamento, você precisa ler Hebreus. Bom? São 13 capítulos só. Então você precisa ler esse livro. Não ler rapidamente. Você precisa ler esse livro, vamos dizer assim, lentamente. E é interessante porque esse livro, ele resume desde a ideia de Deus de humanizar-se até depois. Amém? Tudo aquilo que foi necessário para a nossa salvação e continua sendo, você encontra explicado no livro de Hebreus. O Antigo Testamento, e outra coisa que se você não sabe, não existem duas revelações, existe uma revelação. E essa revelação está no Antigo Testamento. Não existe revelação no Novo Testamento. A revelação é no Antigo Testamento. E quando você começa a ler o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, aí você vai ver muitas e muitas referências, né, ao Antigo Testamento, principalmente a Torá, que é o Pentateuco, né, quando a Septuaginta traduz, ela dá o nome de Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés. E é interessante também que, antes de entrarmos no assunto, vocês têm uma ideia praticamente do livro. Vamos pôr assim, todos os pedaços do livro. E esse livro, todos eles são feitos de pedaços, né? É tipo assim, vamos dizer assim, um quebra-cabeça. E você vai unindo o quebra-cabeça ao quebra-cabeça e vai aprendendo, né, de forma sistemática. Isso é a Bíblia. Então, para aqueles que leem, quando você abre o livro de Hebreus, né, você começa a ler já o capítulo 1, o verso 1, o escritor vai falar sobre uma pessoa superior a todas as outras pessoas da Bíblia. Você vai encontrar essa pessoa. Então ele toca na pessoa de Jesus Cristo. Principalmente desde o capítulo 1 ao capítulo 6, ele fala sobre isso. Você precisa entender essa palavra para entender o que eu vou trazer para a igreja. Depois ele diz, do verso 1 ao 3,
que Jesus é superior aos profetas. É importante que você entenda isso. Ele também diz, né, do 4, entrando, aí vai até o 2, verso 8, ele fala que Jesus também é superior aos anjos. Isso aí, quando ele ressurgiu, quando ele nasceu, ele era inferior, porque ele nasceu humano. Mas quando ele ressuscita, é quando ele nasce espiritualmente, como disse Deus no Salmo 110, verso 4, hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. Ali a gente precisa entender, e te dou a ordem de Melquisedeque como sacerdócio. Você precisa entender isso. Por falta desse entendimento, tem muitos crentes que não são abençoados. Não são abençoados espiritualmente e não são abençoados financeiramente. Porque a bênção financeira, ela vem da bênção espiritual. Se você crer, pode dizer amém? Ela vem daí. Tudo vem das coisas espirituais. Então você tem que entender isso. Se um crente está passando necessidade financeira, ele está cometendo erros doutrinários em uma parte muito importante da Bíblia. Então tem que abrir os olhos para saber aonde é que está errado e rever e começar a vida que Deus quer que você viva. Amém, irmão? Você sabe que Paulo falou aos Efésios que Deus nos fez um novo homem. A igreja é o novo homem. A igreja é uma nova geração. A igreja fala uma nova língua. A igreja usa um certo tributo que o mundo não usa. E se você não entende essas verdades, você vai ter problemas na sua vida. Problemas espirituais e problemas financeiros. Depois, entre o capítulo 2, de 1 a 4, você vai ver que Paulo exorta. Desculpa aqui, né? Porque tem muita gente que não aceita que foi Paulo que escreveu esse livro. Eu creio que foi ele que escreveu, por muitas razões. Mas o escritor aos Hebreus, ele pelo menos traz 3 exortações, que são conselhos, né, que ele traz. No capítulo 2, de 1 ao 4, ele traz, vamos por assim, os primeiros conselhos para esses hebreus cristãos. Depois ele diz que Cristo é superior a Moisés. Ele vai até o capítulo 4, verso 13, ele fala sobre isso. Também diz que Cristo, escuta bem, é superior a Arão. Aí você entende o quê? A segunda ordem sacerdotal. A ordem araônica ou levítica não é a primeira ordem. A primeira ordem é a ordem de Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, 18 a 20. Ali é a ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Cristo, que é a nossa ordem. Também? Porque ninguém aqui é da lei. Eu sei que tem muitas igrejas que pregam desde o Sinai de costa para o Gólgota. Eu falava ontem com o Micael. A maioria das igrejas pregam no Sinai de costa para o Gólgota. Porque são igrejas que não amam, são igrejas estúpidas, são igrejas vazias de Deus, são igrejas que odeiam, são igrejas que não fazem nada socialmente para o pobre. Porque está de costa para o Gólgota. Mas a igreja que funciona, ela tem o púlpito no Gólgota de costa para o Sinai. Não vem nada bom do Sinai. O Sinai é o ministério de morte. É onde foi estabelecida a lei. A lei não salva, a lei não justifica. E esse sacerdote levítico era um sacerdote provisório, não era um sacerdote eterno, provisório. E com esse sacerdote provisório, ninguém se salvaria, ninguém. Se você ler Romanos, você vai entender, Romanos capítulo 4, 5, 6, 8, você vai entender a lei. Se você ler Gálatas 3, você vai entender a lei, está tudo explicado ali. E você vai ver que a lei é o ministério de morte. Quando a lei foi estabelecida, morreram 3.000. Quando a graça foi estabelecida, se salvaram 3.000. Pode dizer amém? Aí se você segue lendo o livro, você chega, vamos pôr aqui na parte 2, um sacerdócio, muito importante, um sacerdócio superior. Então Jesus Cristo não faz parte do sacerdócio levítico, o araônico. Ele não faz parte da lei, ele não nasceu na tribo de Levi.
Ele nasceu na tribo de Judá, onde não se fala de sacerdócio, mas Deus, o seu Pai, preparou um sacerdócio e colocou Jesus dentro desse sacerdócio, que é o sacerdócio, né, da ordem de Melquisedeque. Você tem que entender essa verdade. Hebreus fala muito de Melquisedeque. Gênesis, só vemos Melquisedeque primeiro em Gênesis, capítulo 14, verso 18 a 20. Depois você vai ver em Salmos, no Salmo 110, verso 4. E depois no livro, na carta aos Hebreus. Aí você vai ver várias vezes, já começando no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tá toda a ideia, né, do sacerdócio. E quando o Senhor fala sobre o sacerdócio que Cristo veria, você vai começar no capítulo 7 ao capítulo 10. Veja aí, 7, 8, 9 e 10. Você vai ter 4 capítulos explicando o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, no idioma hebraico, na verdade, não é o nome de Melquisedeque, é o primeiro ofício dele. A palavra Melquisedeque é a palavra Melquisedeque, porque Zedeque é uma letra do alfabeto hebraico, que se chama Zedeque, que é a letra para escrever justiça. E, na verdade, quando você diz a letra Zedeque, você está falando justiça. Então, Melquisedeque era rei de justiça. Isso quer dizer que o ministério, a ordem sacerdotal de Jesus era a ordem de justiça. Pode dizer amém? Pode dizer amém? E por essa razão, a Bíblia diz, pelo menos durante 4 vezes, você vê Deus falar, desde, vamos dizer assim, desde Abacuque já, você vê Deus dizer, o justo pela fé viverá. Também você vai ver essa mesma frase em Romanos, você vai ver essa mesma frase em Gálatas, e você vai ver essa mesma frase em Hebreus. 4 vezes você vê essa mesma frase, não é? O justo pela fé viverá. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos constitui justo. Eu sei que tem gente, se eu perguntar aqui, só os justos, levante a mão. Só os justos. Só uma pessoa, 2. Tá ruim, Sandra. Esses cursinhos aí não tem dado resultado, não. Então vocês não consideram justos. Então estão condenados. É uma triste palavra, mas é isso que eu vou dizer. Mas isso é muito comum nas igrejas onde eu tenho ido. Sempre de repente eu lembro e eu pergunto, irmão, só o justo aí, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Quando você aceitou Jesus, nasceu de novo, Deus te fez justo. Amém? Não gostei não. Quando você nasceu de novo, e se fez uma nova criatura, um novo homem, uma nova geração, Deus te fez justo. Melhorou. Não. Quando você aceitou Jesus Cristo, naquele dia que você abriu o seu coração e aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, Deus diz que você é justo. Agora é bom, gostei. O coração se alegra profundamente. Nunca mais faça isso que você fez hoje. Quando alguém perguntar, os justos, levante a mão. Se você puder levantar os pés, levanta também. Para confirmar que você entende que você é justo. E acabou-se. E sabe quem é que tem medo dos justos? Satanás. Ele tem medo quando o crente sabe que é justo, ele tem medo desse crente. Amém, irmão? Porque veja bem, o que é vamos dizer assim, o que é um justo. Se você ler Abacuque 2,4, ele fala sobre os ímpios não visam o bem, mas o justo pela fé viverá. Isso aqui é a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, no livro de Abacuque. Os ímpios é o que nós éramos. Amém? Éramos. O crente não é mais ímpio, ele é justo. Amém, irmão?
Glória a Deus. Bom, Romanos é onde aparece pela primeira vez no Novo Testamento a palavra justo. É a mesma frase de Abacuque, só que diz assim: o Evangelho é o Evangelho da fé. O Evangelho é o Evangelho da fé. E eu disse aqui a vocês que a revelação, ela não é do Novo Testamento, não. A revelação é do Antigo. Ela está toda na Torá, nos 5 livros da Bíblia. Por exemplo, onde está o Evangelho? Fica fácil, já que eu disse. Onde está o Evangelho? Foi anunciado no Novo, ou no Antigo, ou no Novo Testamento? O Evangelho foi anunciado no Antigo Testamento. E para quem Deus anunciou o Evangelho? Primeiro, Paulo disse lá em Gálatas 3,11, querendo Deus justificar os gentios, primeiro anunciou o Evangelho a Abraão. Então Abraão, nosso pai da fé, foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Deus mesmo anunciou a ele. Está lá em 12 de Gênesis, capítulo 12, verso 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o Evangelho. O Evangelho é bênção para todas as famílias da terra. Amém, irmão? O Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas e mudar as pessoas. Glória a Deus. Quem diz amém? Aí depois você encontra em Gálatas. Lá em Gálatas 3:11 diz assim: a lei não justifica. A lei não justifica. Por que não justifica? Porque não há fé na lei. Não há fé na lei. E a salvação é por fé. E por que Deus deu uma lei para um povo, se a lei não salvava? Porque já que o povo pecou, escuta bem, enquanto o povo não pecava, a lei não tinha poder. Mas quando eles começaram a pecar em Deus, Deus colocou a lei para punir os que pecavam. Então a lei é para regular. Mas ela não salva, ela só regula. Não adultere, não fornique, não roube. Está ouvindo? A lei diz isso, mas a lei não salva. Mas tem uma coisa boa que a lei faz. Ela leva a pessoa a Cristo. Aí Paulo usa a palavra de aio. Aio é uma palavra que não foi traduzida, mas é a mesma palavra para pedagogo. Pedagogo é a palavra que vem de paidon, que quer dizer pé. Na verdade, o professor é o que leva o aluno pelo pé. Ele não quer aprender, ele pega pelo pé e leva pelo pé. Esse é o pedagogo. Não é pela mão, é pelo pé. Porque ele vai ensinar um caminho para a criança. Está ouvindo, irmão? Mas a lei não salvava ninguém. Não salva ninguém. Mas ela regula o pecado. Ela faz 2 coisas. Regula o pecado, que Paulo diz. Eu só conheci o pecado porque a lei disse. E depois ela me leva a Cristo. Diz, não, eu não posso resolver o seu drama, mas eu levo você para alguém que pode resolver. É Jesus Cristo. Então isso que nós precisamos compreender. Então eu falei que a partir do capítulo 3, 7 da carta aos Hebreus, você já vai vendo o quê? O sacerdócio, a superioridade do sacerdócio, da lei, da ordem de Melquisedeque. Depois você vai ter ali que tem uma aliança superior, capítulo 8. Depois tem um santuário superior, capítulo 9. Não é o santuário do tabernáculo, é o santuário eterno. Você sabe que Deus, Jesus, teve que ir ao santuário eterno. Resolveu o seu problema espiritualmente, voltou à terra, 40 dias ficou por aqui e depois voltou para o céu. Tudo isso terminando o ministério que ele começou e deixando o legado, o poder para os seus filhos que viriam.
Aí você vai ver outra exortação no capítulo 10, do verso 26 até o verso 39, mais ou menos. Aí vem a parte 3, que é um princípio superior. Aí você vai de 11 a 13. Qual é o princípio superior? A fé. Em 11:1 você vai encontrar a definição da fé. O que é a definição da fé? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que se não vê. Isso aí é a definição de fé. Então a fé é um fundamento. Se você não tem esse fundamento, você não tem fé. E o mesmo texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Porque só agradamos a Deus se tivermos fé. Amém? Bueno, a lei não tinha fé. A lei não é por fé. Mas a justiça é por fé. Amém? A justiça, como disse Paulo aos Romanos, é segundo a fé. Aí você vai entendendo a fé. Como é que a fé opera? Eu faço uma pergunta aqui ligeirinha. Abraão ofereceu Isaque ou não? Quem acha que Abraão ofereceu Isaque? Levante a mão. Ofereceu. E quem acha que Abraão não ofereceu Isaque? É os que continuaram com a mão baixa, não é isso? Verdade? Mas se você ler a Bíblia, em Hebreus mesmo, você vai ver que Abraão sacrificou Isaque. Amém? Você quer ler comigo? Hebreus, abra aí em Hebreus capítulo 11. Capítulo 17. Não, 11, verso 17. Diz assim: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Então ele sacrificou Isaque. Onde é que começa o sacrifício? Ele não queimou Isaque no altar. Mesmo que ele fez um altar de pedra, colocou a lenha e o seu filho em cima. Primeiro ele tinha que matar. Quando ele foi matando, o anjo grita: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora sei que tu amas a Deus. Qual era o drama de Abraão? É que quando Isaque nasceu, Deus observou que ele estava mais se apegando a Isaque do que a Deus. É um drama isso aí, não é não? E Deus nota isso dele. Então, um dia quando ele nasceu, a promessa foi estabelecida. Ele disse, numa madrugada, a Abraão, por favor, leve seu filho a uma das montanhas de Moriá e me sacrifique ali. Abraão não fez pergunta. Irmão, pessoa que tem fé não faz perguntas. Ele simplesmente obedece. Amém? Você não vê Abraão fazendo perguntas, você não vê Abraão desesperado, nem Sara. Uma vez eu vi um filmezinho de desenho animado, que era o sacrifício de Isaque, irmão. Quando Isaque foi levando, Isaque perguntou: pai, cadê o sacrifício? Não, meu filho, o sacrifício, não sei não. Isaque saiu correndo, pai. E Abraão correndo atrás do Isaque. Pega, não pega, pega, não pega, Isaque, pá, pá. Não está escrito isso na Bíblia, irmão. E Sara lá escondida, chorando, triste. Não, irmão. Isaque nasceu numa família que conhecia o que é fé. Mesmo desconhecida na época, mas ele nasceu nessa família. Amém? Então, aí você vê que fisicamente ele não sacrificou. Mas, irmão, sabe o que Deus quer saber do seu coração? A sua intenção. A intenção de Abraão era sacrificar mesmo, já que Deus pediu. Era sacrificar mesmo. Porque Deus disse: me sacrifique entre uma das montanhas de Moriá.
Ele sacrificou entre a montanha do meio de Moriá. Por quê? Porque a intenção dele era essa. Se o anjo do Senhor não tivesse bradado, mas antes que ele pegou o cutelo e ia sangrar Isaac, Deus branda, não faça isso. Agora eu sei que tu me amas a mim. Então Deus fez Abraão descobrir que ele não amava Isaac mais do que a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Veja bem, então é mais ou menos isso, irmãos, que nós vimos, para que a gente tenha uma ideia. Agora o seguinte, eu falei sobre Melquisedeque. E Melquisedeque é a figura da ordem sacerdotal de Cristo. E é também a nossa ordem sacerdotal. Nós não somos levita, nós não nascemos em nenhuma tribo de Israel, nós somos gentios. Então, como seríamos sacerdote? Se Deus precisa de sacerdote, começando pelaquele que é o sumo sacerdote. Então, Deus criou uma ordem sacerdotal para Jesus, que era a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, você pode ir lá para Gênesis. Gênesis capítulo 14. E aí a gente vê aí quando você lê Salmo 110, verso 4, você vê ali Deus falando aquela frase, ele repete várias outras vezes, além do livro de Atos, nesses evangelhos, nessas cartas que eu falei a vocês. Então, você veja bem, você precisa entender essa ordem sacerdotal que você faz parte. Nós hoje somos os filhos da justiça. Amém? E quem nos fez justo foi Jesus Cristo. Ele se fez homem. Amém, irmão? Nasceu como a gente nasce. Só que havia um problema. A semente não era humana. O óvulo de Maria, sim, mas a semente não era humano. A semente não passou pelo desejo humano. Você está entendendo? Então, por essa razão, Jesus Cristo não foi menos homem ou mais homem. Ele foi homem. Amém? Porque ele nasceu da mesma maneira que nós nascemos. A única diferença é porque a semente era divina. Por isso que ninguém conseguia matá-lo. Ninguém conseguiria matá-lo. Por que não conseguiria matá-lo? Porque o sangue de Jesus não estava contaminado. Viu que muitas vezes queriam matá-lo e ele se desvencilhava? Não conseguiam matá-lo. A Bíblia diz que ele só morreu porque ele decidiu dar a sua vida por nós. Se ele não tivesse decidido dar a sua vida por nós, nós não estaríamos aqui hoje. Amém, irmão? Pode dizer amém? Então ele decidiu. Então quando ele decidiu, foi quando foram prendê-lo. Judas, ele era tão igual humanamente, que Judas disse, aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, prendei-o. Então ele se deu, ele se fez conhecido. Sou eu, prendei-me, ele disse. Ele disse, você não pode tirar minha vida, eu de mim mesmo a dou. É esse o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Apocalipse, se você puder ir lá comigo, capítulo 1. No capítulo 1, o versículo 5 e o versículo 6, você vai ler assim, olha. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou
de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para Deus Pai. Então, quem fez você sacerdote foi Jesus Cristo, com a ordem que o Pai preparou, a ordem de Melquisedeque, e que é a ordem de justiça. Amém? Então, todos aqueles que fazem parte dessa ordem são justos. Eles não cometem injustiça. O crente não deveria cometer injustiça, porque quando ele comete injustiça, ele prova que ele não é justo, porque o justo não comete injustiça. O justo não quer mal de ninguém. O justo quer sempre abençoar, quer sempre amar, não fala mal de ninguém. Ama a todos. Tem paz com todos, é fiel a Deus. Não diz palavrão. Ora o tempo todo. Mas o crente que se reúne para ser injusto, ele não está salvo ainda. Porque só os justos se salvarão. Aí, queridos, eu quero, logicamente, eu não sou besta de ir até às 10 horas, né? Eu quero levar você aqui para Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis 14 e fica aí comigo, por favor. Amém? Gênesis 14. Porque aí a gente vai ver a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? É onde aquela frase, ou aquela foto, ou aquele acontecimento é mencionado pela primeira vez. Em Gênesis 14 e o verso 18, pela primeira vez você vai encontrar Melquisedeque. Abraão não. Que Abraão, a primeira vez que aparece o nome de Abraão é quando no capítulo 11, quando fala sobre os filhos de Terá, o Tera. Ali aparece Abraão, e no capítulo 12, mas no capítulo 14, pela primeira vez, Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Primeiro, que o aos Hebreus diz que era rei de justiça. Segundo, rei de Salém. Aí fala da Jerusalém não terrena, celeste. E o terceiro, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse cara é a figura de Jesus. Amém? Ele é a figura de Jesus. Hoje, quem é o nosso Melquisedeque? Jesus Cristo. Você pode ver que o escritor aos Hebreus diz exatamente quem era Melquisedeque. Ninguém sabe quem era o pai, ninguém sabe quem era a mãe, ninguém sabe quando ele nasceu, quando morreu, ninguém sabe de nada. E se fez semelhante ao Filho de Deus. Amém? Como Deus, ele é. Ele não existe. Amém, irmão? Para salvar a humanidade, precisou ser homem, porque senão não teria salvado a humanidade. E para salvar a humanidade tinha que ser consanguíneo, senão não havia forma de salvar. Por isso que a maior humilhação de Deus foi ser homem. Quando Adão pecou, não havia mais condição de reverter o quadro. Acabou-se. Os anjos não podiam se transformar, massificar, eles podem, mas não se transformar em carne humana. Então Deus sabia que só Ele podia fazer isso. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele fala o nível de queda de Deus para nos salvar. Se humilhou até o sumo e morreu a pior morte, a morte de cruz. Porque não havia possibilidade do homem conseguir salvar si, se Deus não tivesse se feito homem para salvar a humanidade. Então, esse homem, Melquisedeque, é um homem que aparece na história para que eu e você entendamos que existe uma ordem superior que Deus criou para que Cristo fosse o representante legal dessa ordem e nos fizesse também sacerdotes dessa ordem.
Só que, quando você olha para o texto, você vê pelo menos cinco inclusão. A primeira é a justiça. Rei de justiça. O que quer dizer rei? Domínio, governo, soberania. Ele domina a justiça. O crente, do mesmo jeito, somos deuses pequenos, somos reis menores, temos que dominar a justiça e não a injustiça. Segunda inclusão, paz. Rei de paz. Irmão, é o seguinte, se a paz não reina entre nós, não somos justos. A paz, ela tem que reinar entre nós. Não importa se alguém me fez mal ou não. A minha paz tem que prevalecer. Ela é tão poderosa que Jesus, ainda tendo em vista o Antigo Testamento, quando ele manda ir pelas cidades e levar a salvação, ele diz assim em Lucas, quando chegares numa cidade e ir até uma casa, dizei, a paz de Deus esteja sobre esta casa. Veja bem, que a palavra shalom não é somente, irmão, uma saudação. A palavra shalom é um sistema de vida. É totalmente, tanto físico quanto espiritual, quanto financeiro. E se aquela casa não tiver o filho da paz, essa paz voltará para vós. Que coisa tremenda, irmão. Amém? Isso são coisas espirituais. Ela voltará. Mas se houver ali o filho da paz, a sua paz repousará sobre ele. A paz, eu dou graças a Deus. A minha casa recebe gente do mundo inteiro. Eu tenho uma casa grande. Quando o Miquel estava lá, ainda era a parte de baixo. Fiz uma casa muito grande. Eu recebo gente do mundo inteiro, os contatos que eu tenho. Todos eles que entram na minha casa, para a honra e glória do nome de Jesus, que paz dessa casa. Aí fica olhando assim, para ver se tem algum santo lá, né? É só eu e a Rosinha. Poxa, irmão, olha, o que você é, sai de você. Amém? Sai de você o que você é. Começa pelas suas palavras, pelos seus olhos, pelo que você escuta, pelo que você cheira, pelo que você fala e por onde é que você anda. Sai de você. Eu já recebi muita gente importante na minha casa. São amigos meus. E dificilmente um fica quieto. A sua casa tem que ser assim também. Como a casa de Jesus. Amém, irmão? Como a casa de Jesus. Ali ninguém fala mal de ninguém. Amém? Ali ninguém amaldiçoa ninguém. Glória a Deus. Ali é bênção para quem entrar. Bênção. E a nossa casa é uma casa de pessoas. Na nossa casa já viveu ali mais sei lá quantas pessoas. Miquel ficou quantos anos lá, Miquel? Quanto? É mesmo, rapaz. 4 anos, irmão. A gente nem nota. Aí para você ter uma ideia. Uma ideia. Então é o seguinte, a nossa casa tem que ser uma casa de paz, irmão. Amém? Onde a paz reine. Grito que se escuta na casa do vizinho. Sua casa não. Parece que não tem ninguém lá. Pode ser um dia alguém bate lá na porta e diz, sim, eu pensava que não tem ninguém aí. Mas tem filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. Veja bem, vamos seguir aqui que eu quero tocar nesse assunto. Depois, o terceiro passo é o sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. Depois, a ceia. Sabia disso, irmão? E por último, a fé.
Veja bem, Abraão ali simboliza a fé. Escuta bem. Ele não é o pai da fé? Disse Paulo aos Gálatas. É o pai da fé. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, amém? Você é filho da fé? Diga amém. Ok. Veja bem, Melquisedeque representa a ordem sacerdotal de Jesus, então ele é um símbolo de Jesus. Da ordem sacerdotal de Jesus e depois da nossa. Aí depois você vê ali a paz, não é? Que ele é rei de paz, que é a palavra Salém, onde vem a palavra Jerusalém. E ele também, e ali também nós encontramos a ceia. Então ali a gente encontra a justiça, a paz, o sacerdócio, a ceia e a fé. Alguém me dê aqui esses. Pegaram um pedaço de pão grande. Obrigado, querido. Irmãos, a primeira ceia da história aconteceu em Gênesis 14, 18 a 20. Ali foi a primeira ceia. Amém? Você pode ver aí que quando Abraão vinha da guerra, ele teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. É o sacerdócio que sai ao encontro da fé. Amém? A fé se encontra com a justiça, porque a justiça é segundo a fé. Amém? Então, o que aconteceu ali? Ali, porque o sacerdócio de Melquisedeque tinha o símbolo do sacerdócio. Hoje tem símbolo de família, de organizações, sim ou não? E também o ministério, a ordem de Melquisedeque tem dois símbolos, que é o pão e o vinho. São os símbolos do sacerdócio de Melquisedeque. Esse símbolo foi o mesmo que Jesus apresentou quando instituiu a ceia, que nós vamos participar hoje. Por quê? Porque ele agora é o nosso Melquisedeque. E o símbolo é esse: pão e vinho. Lá em Melquisedeque era símbolo. Só que ali, na instituição de Cristo, é verdade absoluta. Porque pão não é de trigo, né? Não resolve nada, irmão. Só a fome. Se vinho é o fruto da vide, espiritualmente não resolve nada. É físico. Mas eles só representam. Era símbolo com Melquisedeque. Quando Melquisedeque apresenta para Abraão era símbolo. E uma coisa impressionante, olha, a Bíblia tem momentos muito maravilhosos. Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Foi isso? Abraão viu o meu dia. Eu sempre pergunto, que dia foi que Abraão viu? O dia da morte ou o dia da ressurreição? Precisa responder. Qual foi o dia que Abraão viu? Quando Abraão recebe o pão e o vinho, aí você lendo 1 Coríntios 11, 26, está escrito assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? Anunciais o quê? A morte do Senhor, até que eu venha. Quando Abraão recebeu o pão e o vinho, ele creu na morte de Jesus. Creu. Por isso que a Bíblia diz que a descendência de Abraão é primeiro Cristo. Não diz descendências, está no singular. Paulo explica muito bem isso. Amém, irmão? Glória a Deus. Ok. Aí quando Melquisedeque oferece isso para Abraão e Abraão toma, então ele constitui Abraão como herdeiro do mundo. O crente é herdeiro do mundo. E quem é dono do mundo? Ixi. Quem é dono do mundo?
Diga, meu Pai. Vocês estão crendo nisso? Quem é dono do mundo? Todos creem nisso. E por que não fala? Diga, meu Pai é dono do mundo. E eu sou herdeiro dele. E como é que eu sei que eu sou herdeiro? Abraão creu na morte. Só herança se o testador morrer. Amém? Se ele não morrer, não é herança. Então Abraão creu na morte e recebe a herança antecipadamente. Amém, irmão? Aí depois, Melquisedeque engrandece Deus, que deu a vitória a Abraão dos seus inimigos. Então, quando Abraão pega o pão e o vinho, ele crê na morte de Jesus. Escuta bem, irmão, esse é muito importante. O que é mais importante, a morte ou a ressurreição? Se você crê que é a morte, por favor, levante a mão. Eu quero ver aqui. Levante. A mão inteira assim, irmão. Não metade, não, inteira. Amém. Eu estou brincando. Se você crê que o principal é a ressurreição, levante a mão. Mais gente. E alguns ficou em cima do muro. Irmão, olha. O mais importante é a ressurreição. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, inútil a nossa fé. O mais importante é a ressurreição. Quando ele ressurgiu, quando Deus o traz do inferno, Deus grita, tu és o meu filho, hoje te gerei. E ali, crê você ou entenda você, ali Jesus nasce espiritualmente e ali ele justifica ele primeiro e depois a nós, igreja. E sabe onde ele construiu a igreja? De frente do inferno. E nós poderíamos até perguntar, Jesus, não tem outro lugarzinho melhorzinho não? Ele constituiu a igreja. Ele construiu a igreja de frente para o inferno e disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é igreja? Você é igreja? Você é igreja? Então você é um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Porque Jesus me construiu igreja. Diga, eu sou um vencedor. Porque Jesus Cristo me constituiu igreja. Irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Amém, irmão? Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Você entendeu isso aqui? Aonde é que fica a ressurreição? Respire fundo assim, irmão. Respire, irmão. Porque essa parte aqui, irmão, é a melhor parte. Como é? Eu reconheço a sua morte quando eu tomo o pão e o vinho. Quando eu como o pão e tomo o vinho, eu reconheço que Jesus morreu por mim. Como é que eu reconheço a sua ressurreição? Pensa aí um pouquinho, um segundinho para pegar aqui um ponto aqui, que eu não tenho todo na minha mente. Já estou ficando velho, irmão. Não sei se deu para anotar. Como é que nós provamos a ressurreição? A morte eu provo quando tomo pão e bebo vinho, que é verdade absoluta da sua carne e do seu sangue. Ele disse, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Amém? Agora, qual é a prova? Para eu provar. Sabe, irmão? Você prova a ressurreição, reconhece a ressurreição quando você dá o seu dízimo. Aí você reconhece. Silêncio.
nunca pensou nisso na sua vida, não é? Se você ler o escritor aos Hebreus, que eu não tenho tempo para traçar esse assunto, você só lê e você vai entender quem é superior. Diz ali que Abraão deu ao superior dele. Amém? Agora você viu que o contexto dessa bênção começa no capítulo 14, verso 1, que é uma luta entre 4 reinos contra 5. Se lembra disso? Para eu não ler aqui. 4 reinos cobrava tributo de 5 reinos. E cobrou durante 12 anos. No 13º ano, os 5 reinos parou de tributar. Os 4 reinos, liderado por Quedorlaomer, rei de Elão, esperou 1 ano. Tem crente assim. Ele dá o dízimo, aí para. Aí ele quer ser abençoado. Aí ele dá por oferta, aí ele dá do líquido. Aí fica nessa confusão do diabo. Aí ele ataca os 5 reinos no ano 13º, destrói tudo, leva Ló e família e bens cativo. E destrói toda aquela região. Se você ler o capítulo 14 de Gênesis até o verso 17, ele destrói tudo ali. O que Deus está explicando para nós, irmão? Você não pode ler somente o texto, leia o contexto. Antes que você for pregar, leia o contexto do texto que você escolheu, para você não pregar besteira. Aí você vê ali, pode ver, estragou tudo. Abraão soube. Abraão já era rico. Olha lá no capítulo 13, irmão. Ele era rico em ouro, em prata e gado. Então Abraão, ele trabalhava com 3 moedas. As moedas daquela época era essa. Hoje podia ser o quê? Libra esterlina, euro e dólar. Ele trabalhava com essas moedas. Aí quando ele soube que o seu sobrinho estava preso e tudo, ele pegou, veja bem que coisa, que ironia, irmão. 318 servos, escravos, nascidos da sua casa, sem estratégia nenhuma de guerra. 3 famílias de confederados. Ané, Escol e Manre. E vai para a guerra, irmão. E vence os 4 reinos poderosos. Por que ele venceu, irmão? E de noite. Por que ele venceu? Porque Deus lhe deu a vitória, irmão. Quando você é justo, é porque você é fiel. E se você é fiel, Deus não vai te desamparar nunca, 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 nunca. Então é o seguinte. Aí Abraão deu o quê? Quando termina o texto? Verso 20. E Abraão deu dízimo de tudo. Mas veja bem uma coisa, irmão. Se você não vencer a guerra, Abraão venceu a guerra. Amém? Ele venceu a guerra. Uma guerra que ele não poderia vencer. Ele venceu. Pela intenção de fidelidade do seu coração. É o seguinte. Se você vence a guerra, você é fiel. Se você não vence, você é um infiel. E não vai ter bênção de Deus nunca na sua vida. Enquanto os outros que são fiéis crescem, você fica olhando. Por que é que eu não cresço? Aí o diabo diz, é porque você não escuta. Ele diz assim, porque você é fiel a mim. Eu sei, irmão, o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Na pandemia, todas as igrejas sofreram. Eu creio que essa sofreu, hein, Miguel? Sofrem as igrejas. As igrejas sofrem. Não, Deus não vai abandonar, mas sofrem. Irmão, nós temos 4 famílias de missionários no mundo. Paulo Henrique e a sua esposa, uma família, nós mantemos na Polônia. É muito caro. E nessa época da crise,
o secretário executivo de missões do nosso estado diz: de Paulo, nós daqui a 3 meses, 4, nós não vamos ter condição de manter o dinheiro dos missionários. Sabe quem manteve, irmão? A igreja e o pastoreio. Na crise da instituição, a igreja de Maranguape manteve o Paulo Henrique lá e Alexandra e todos os outros missionários. Que você não pode fazer quando você é fiel, Deus faz por você. É uma promessa dele, ele faz. E queridos, para terminar, aí você lê aí o verso 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, 14:20 de Gênesis, que entregou teus inimigos nas suas mãos. Aí quando Abraão escutou isso, e todo nesse texto, 18, 19, então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. É uma pena, irmão, que a gente não pode entrar, eu entendo o tempo também. Olha, mas se você ler Hebreus, capítulo 7, você vai chegar num ponto que o escritor vai dizer assim, que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Como? Quer ler comigo rapidinho? Bem rapidinho, irmão. É só hoje, depois nunca mais, né? Hebreus, por favor, Hebreus 7. Só quero mostrar isso a você, aqueles que não conhecem esse texto. Hebreus 7. Hebreus 7. Olha, diz assim. O verso 4 diz assim: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Aí você vai vendo que o sacerdote levítico, ele era provisório, ele não podia continuar para sempre, provisório. Mas quando você chega mais um pouquinho na frente, no verso 7, evidentemente não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Você é inferior, Jesus é superior a você. Então quem dá a bênção para nós é Jesus, amém? No primeiro caso são homens mortais, os levitas, que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive, Cristo. E por isso pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Você sabia disso, irmão? Que a lei pagou o dízimo com Abraão? Pega aí o verso. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Eu vou explicar. Por exemplo, Micael, fiel no dízimo. Antes dos filhos nascerem, os filhos já davam o dízimo com ele. Amém? Como Levi. Levi é o terceiro filho de Jacó. Rúben, Simeão, Levi. Quarto é Judá. 3. E Levi deu o dízimo, que simboliza a lei, a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão. Então veja bem, quando você é fiel, Deus protege até a terceira geração. Amém? Então Deus vai proteger seus netos e seus bisnetos. Porque quando chegar no trineto, que eu chamo de escancha-neto, é quando os netos fazem tudo o que quer com os avós, aí começa uma outra geração de bênção. Amém, irmão? Mas por causa de quem? De Abraão. Por causa do líder que foi fiel ao Senhor. Então, queridos, quer ser fiel ao Senhor? Entenda o sacerdócio que você tem. E o sacerdócio que você tem inclui 5 pontos. Amém? Glória a Deus.
justiça, paz, sacerdócio. E mais? Quem lembra aí? Ceia e fé. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.